Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos Pedro Carlos e Alex Araújo, da turma Q18, referente ao curso de Aquicultura, da matéria de Biologia. E nós vamos falar sobre. Nós vamos apresentar essa videoaula sobre as tartarugas marinhas, referente à TED, a luta pela vida das tartarugas. Pois bem, explicarei sobre a taxa do lado esquerdo, tá bom? Então, as tartarugas marinhas vencem muitas adversidades e passaram por muitas evoluções para sobreviver até os dias atuais. Dias em que as suas vidas estão mais difíceis e o número da população está reduzido. Ou seja, as tartarugas elas sofreram por várias dificuldades e conseguiram vencer essas dificuldades até os dias atuais. Porém, a sua população está sendo reduzida. No lado direito, vocês podem ver aí nessa imagem do barril de óleo, né? Que é uma representação do que a gente faz, que é uma das piores ameaças às tartarugas marinhas, são os óleos derramados também. E as ações humanas causam um impacto muito grande, como ocorre com as tartarugas, né? Que tem a população ainda mais reduzida, menos de 1% das tartarugas que eclodem por ano conseguem sobreviver devido à interferência humana no habitat. Explicarei agora sobre o ciclo de vida sem interferência humana. Pois bem, a sobrevivência das tartarugas está ligada a vários fatores, desde o nascimento até a idade de maturação da espécie. Pois bem, explicarei agora sobre a nidificação. Uma tartaruga fêmea, ela consegue desovar em média 1.000 ovos por ano. Desses 1.000 ovos, 20%, ou seja, 200 ovos, 20% não eclodem. E o restante, 800, conseguem eclodir. Mas esse é o número não exato, é apenas uma média. Após o nascimento anual da população, como o Alex falou, eu, nós montamos esse gráfico falando sobre a taxa de sobrevivência. 800 indivíduos da população que nascem vão em direção às águas. E chegando lá, somente 400 sobrevivem, porque eles passam por muitas adversidades somente do caminho da sua eclosão até chegar ao mar, até chegar às águas. E a partir disso, a sua população vai caindo ainda mais, porque eles encontram com predadores dentro da água, e não só predadores, mas também até a correnteza da água, que dificulta a vida para eles, acaba matando algumas espécies, alguns morrem de fadiga no meio da sua transição da terra para a água. E quando eles conseguem chegar às fases adultas, que a gente aqui, né, observa na etapa 6, cai relativamente 50% do que conseguiu chegar à água. Apenas 200 indivíduos conseguem sobreviver à fase jovem adulta, quando chegam à fase jovem adulta. E aí que eles começam a enfrentar outros predadores. Agora vem os predadores maiores, né? Porque eles já estão mais desenvolvidos, as tartarugas têm o casco maior, o seu tamanho é de bom tamanho, e apenas tubarões grandes e baleias orcas que caçam esses animais. E por alguns motivos, talvez alguma morte por uma adversidade, né? Durante o mar. É, Voltando a mencionar que durante sua fase de filhote, entre 1 a 6, a tartaruga ela tem o seu. Ela busca não morrer quando chega no mar. Então ela vai direto em direção seguindo em frente e tentando se esconder, né? Em algas, em detritos. E já quando chega na sua maturação, ó, apenas 10% da população consegue sobreviver, chegando a 20 indivíduos somente dos 800.
Apenas reforçando o que Pedro Carlos falou, é, mesmo sem mesmo sem a interferência humana, é, a taxa de sobrevivência das tartarugas é muito baixa, se limitando em apenas 20 indivíduos em fase adulta. Agora a gente vai explicar um pouquinho com a interferência humana, tá bom? Então, assim, se sem a interferência humana a taxa de sobrevivência das tartarugas já era baixa, com a interferência humana cai muito mais, que cai de 10% para 1%, certo? Ou seja, a cada 1.000, um ou dois indivíduos serão vivos, entendeu? Essa interferência está causando um colapso na população das tartarugas. E segundo sobre o Instituto Argonauta, segundo uma pesquisa que eles realizaram, uma fêmea põe em média 1.000 ovos por ano. E a pesquisa que eles realizaram foi que em São Paulo, no litoral do norte, em 2016, 1.000 tartarugas morreram pelo consumo de lixo de plástico, principalmente do plástico, tá bom? As principais causas de morte, com a interferência humana, né, variam, mas temos as principais. A pesca acidental na costa com redes de espera, onde as tartarugas acabam se prendendo nas redes e morrendo sufocadas, porque elas precisam respirar. E no mar aberto com anzol e redes de deriva. Não só pesca acidental, mas também pesca ilegal, porque as tartarugas elas são comercializadas ilegalmente, vendendo as carapaças e o comércio de carne. Temos também a poluição dos oceanos, que principalmente por plástico, porque são confundidas sim com alimento pelas tartarugas. Então, às vezes elas acham que são algas, que são alguma coisa que elas podem comer e acabam morrendo sufocadas com isso. E como eu já falei no começo da videoaula, o vazamento de óleo. Por quê? Porque as tartarugas são extremamente vulneráveis à poluição por óleo, já que elas precisam ir à superfície para respirar. E chegando lá, elas se encontram com uma camada de óleo e acabam se intoxicando por ele e morrendo. Aqui nós temos um gráfico sobre os predadores, né? Mostrando os predadores. E aqui nós podemos ver que quando filhote, a maioria da predação que ocorre é em terra, né? Em sua fase indo da terra, de quando eclode, do seu ninho, até a água. E em alto mar, não tanto, mas ainda é bastante considerável, tendo em média 200 mortes. Já adulto, em terra diminui bastante, porque a tartaruga adulta não volta em terra, somente as fêmeas para desovar e talvez morrer por alguma adversidade. Já em alto mar, eles vão continuar tendo predadores por conta dos grandes tubarões e da baleia assassina, a orca. Aqui nós temos a taxa de sobrevivência, um gráfico de comparação, e mostramos aqui nesse gráfico a comparação sobre o que? Vamos fazer ele em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de eclosão, então nós não temos muita diferença, na verdade é o mesmo número de indivíduos. Já na sua segunda fase, que é a fase de ida até o mar, a gente já tem uma grande redução sem interferência humana, por conta de predadores e morte por fadiga. Já agora nós temos uma outra adversidade, não a diversidade, né, porque é causada pela gente, por nós humanos, que é a poluição luminosa, já que algumas tartaruguinhas, elas quando nascem, vão em direção à luz e quando percebem que é a cidade, que não é o mar, já é tarde demais, já morreram por fadiga ou até foram atropeladas. Predadores, elas ficam mais vulneráveis a predadores, mais longe da água. E aí, na terceira etapa, onde elas já estão no mar, que é a fase de filhote para jovem adulto e de jovem adulto para sua maturação, elas vão, além de passar por todas as suas adversidades no mar,
ainda vão ter que encontrar poluição, ser sufocadas por plásticos, canudos, por poluição por óleo e entre outras coisas, por pesca ilegal. E por último, nós temos a sua fase de maturação, que infelizmente é triste a gente nem ver a taxa de sobrevivência aqui no número no número 4. Por quê? Porque é menos de 1% da população que sobrevive. É uma ou duas tartarugas. E com a nossa interferência, esse número não tende a diminuir, tende a aumentar a taxa de morte das tartarugas por nossa interferência. Então é o que a gente tem que tomar cuidado, né? E é isso. Obrigado por ter assistido nossa aula, por ter prestado atenção. Muito obrigado pela compreensão do conteúdo que a gente apresentou aqui. E ficar ligado, né? Porque o que acontece é a questão de interferência exacerbada, que pode levar espécies ao que estão ao nosso redor em colapso. E nós não podemos deixar isso acontecer. Fica o recado e obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite.